Lucas Folk apresenta no vídeo de hoje mais uma análise, crítica e interpretação do filme A Balada de Buster Scruggs. Os irmãos Ethan e Joel Coen estão de volta, assinando a produção, o roteiro e a direção dessa excelente balada de Buster Scruggs, filme mundialmente distribuído pela Netflix. O roteiro tem uma característica episódica que a dupla sempre admirou e que nesse caso é potencializada pelo formato de antologia, com um conjunto de 6 histórias não relacionadas em si, mas pelo tema que é também o gênero do filme. O western, como todas as produções de faroeste dos anos 2010, é possível encontrar aqui características revisionistas, ligadas à homenagem e também ao acompanhamento da cartilha do gênero, 3 das coisas que os Coen igualmente gostam e sabem fazer muito bem, novamente em colaboração com o excelente fotógrafo francês Bruno Delbonnel Inside Llewellyn Davis. Balada de um Homem Comum. A dupla consegue um resultado final muito mais alto do que o título propositalmente bobo do filme sugere. E essa bobagem é a cara do primeiro segmento da obra, do Ballad of Buster Scruggs, que mostra o protagonista vivido por Tim Blake, nessa com uma construção de personagem que é todinha à moda de Lucky Luke. Aqui, ele vira um cowboy vestido de branco e dado a cantorias que desbrava o oeste com seu cavalo Dan, pela forma como é finalizado. O segmento é o mais fraco do filme, mas isso não significa que seja menos que muito bom. A violência inesperada e constante que marcam a filmografia dos Coen aparecem aqui em toda a sua glória, sendo este o bloco que dá o tom do filme, mesmo que cada uma das partes mostre uma diferente crônica daquele tempo, fazendo jazz ao subtítulo da fita, e outros contos da fronteira americana. Alguns espectadores talvez se incomodem com o formato de costura dos contos, porque a base imaginada pelos roteiristas é de uma construção literária, aproximada pelo cinema pela primeira vez, digital, em se tratando dos Coen, e isso é mesmo uma questão de gosto. Particularmente não me incomodei em nada com o fio condutor. Ao contrário, gostei muito da forma como a brincadeira de narração, através de um livro de contos clássicos, é colocada na tela, mesmo não sendo algo novo cinema aqui. Todavia, o formato ganha um tratamento todo particular da dupla. Vejam o segmento Niaragadonas, por exemplo, com James Franco no papel principal, por ser a primeira passagem de segmentos. Este é o choque narrativo do filme, após o desnecessariamente exagerado final de Buster Scruggs. Mas a ligação é feita de maneira tão simples e organicamente tão boa, que fica difícil não mergulhar nessa narração, especialmente no caso de Niaragadonas, uma corrupção do conceito de consciências mortas com pitadas de espaguete western, o que torna tudo ainda mais intenso e divertido ao mesmo tempo. Mid-Ticket, com Liam Neeson e Harry Melling. Nosso eterno Duda Dursley é um papel muitíssimo mais interessante que o do colega veterano juntamente com o último conto, The Mortal Remains, que tem a melhor direção de fotografia do longa e faz o mesmo tipo de exercício de longo diálogo de diligência, visto em Os Oito Odiados, o mais contemporâneo dos segmentos, com uma abordagem dramática mais forte que o próprio tema do Velho Oeste. No primeiro caso, a relação entre o personagem de Neeson e o de Melling nos faz pensar o filme por um caminho completamente diferente do que ele toma, no final, tornando o título conceitualmente mais cruel, a cara dos Coen. Já The Mortal Remains flerta com o horror, e pelo trabalho fotográfico de Delbonnel, consegue criar uma atmosfera medonha e sugerir muito mais coisas do que o próprio roteiro diz. As reticências na sequência final e a forma como os diretores finalizam o bloco e o filme não poderia ser mais apropriado.
quase com uma piscadela para o público. A abordagem e os personagens de All Gold Canyon, inspirado em um conto de Jack London, e The Girl Who Got Battle, inspirado em um conto de Stuart Edward White, fazem desses segmentos os mais clássicos de todo o filme, ganhando apenas elementos da assinatura dos diretores, como um tom mais fabulesco no primeiro e um tom mais trágico no segundo. Ambos os tratamentos condizentes com o roteiro e com a intenção da dupla ao mostrar a jornada desses personagens. De um lado, O Garimpeiro Maravilhosamente, vivido por Tom Waits, cuja saga é uma versão íntima e solitária dos muitos westerns sobre a corrida do ouro. Do outro, a penosa e social jornada de sobrevivência de uma mulher, jovem e sem família, indo de uma cidade para outra, em uma caravana de diligências. Zoe Kazan da vida jovem cuja história, por motivos bem diferentes, flerta em temática de laços, com a camada trágica vista previamente em Me Ticket. Ao longo de 25 anos os irmãos Coen partilharam a escrita de histórias no Velho Oeste. E aqui nós temos a oportunidade de ver algumas delas. Em bravura indômita, a dupla até conseguiu colocar um pouco dessa visão. The Midnight Caller, a história citada naquele filme pela personagem de Hailee Steinfeld, aparece aqui. Mas é nessa antologia que os dois mostram na prática o quanto amam e o quanto podem contribuir para garantir ao Velho Oeste americano seu lugar mítico e cinematograficamente fascinante, mesmo tanto tempo depois do declínio do gênero. Obra de mestres.